sou Shaul, profeta de Yahweh. É um prazer nós nos encontrarmos aqui no canal Yahweh Shalaim para mais um estudo da palavra de Yahweh, para mais um tema interessante que nós hoje vamos tratar, irmãos, da expressão nós os vivos, os que ficarmos. Essa expressão, ela fala do arrebatamento em seu contexto. O apóstolo Shaul, que a gente conhece como apóstolo Paulo, ele já esperava o arrebatamento nos seus dias. Por que ele esperava o arrebatamento nos seus dias? Era porque o arrebatamento ia acontecer nos dias dele, no tempo em que ele viveu aqui, naquela pessoa, naquele corpo. Será que o apóstolo, irmãos, ele esperava ser arrebatado e, no entanto, o arrebatamento não aconteceu para ele? É evidentemente que quando o apóstolo falou e deu essa expressão, ele conhecia, irmãos, coisas que nem ele mesmo, no tempo dele, poderia trazer para a humanidade naquela hora, naquela época. Porque o próprio Yahushua, ele quando esteve aqui, ele disse: tenho muita coisa que gostaria para falar com vocês, mas vocês ainda não estão preparados para ouvir tais coisas. Lembra disso, dessa expressão que ele falou para os discípulos? Que ele gostaria de ensinar a ele, gostaria de falar com eles muitas coisas, mas que eles não estavam preparados. Ou seja, irmãos, o que Yahushua gostaria de ter falado no tempo dele, e que nem mesmo muito tempo depois de Yahushua, nem mesmo o apóstolo Shaul, que a gente conhece como apóstolo Paulo, pôde falar. Por que ele não pôde falar, irmãos? Porque não era o tempo de entender aquilo que Yahushua queria falar, mas não podia, porque ainda não era a hora. O próprio Shaul também não podia falar, porque não era a hora. E a hora é agora de falar de coisas grandes e tremendas, como diz no livro de Irmial 33:3, que é conhecido também como livro de Jeremias. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então hoje nós estamos num tempo no qual as coisas grandes e ocultas têm que ser reveladas, porque nós estamos num momento crucial da história deste mundo. Então nós precisamos ensinar coisas grandes e ocultas. E uma das coisas grandes e ocultas, irmãos, que nós devemos anunciar são as doutrinas que foram tiradas do ensinamento bíblico. Quando o apóstolo Shaul, ele disse que nós os vivos, os que ficarmos, antes de nós transcorrer, eu vou ler com vocês esse texto bíblico que se encontra em 1 Tessalonicenses 4:17. Vou ler o 16, irmãos. Vou ler o 16. Porque o mesmo Yahushua, observe, irmãos, que nessa palavra aqui, que está escrito Senhor, eu estou lendo em Yahushua, porque só o S está na maiúscula. Quando a palavra Senhor vem escrita em todas as letras maiúsculas, a gente deve ler Yahu. Quando vem só o S na maiúscula, nós devemos ler Yahushua, porque está falando exatamente dele. Quando está falando com todas as letras na maiúscula, está falando de Yahu. Porque o mesmo Yahushua descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta do Criador, e os que morreram no Mashiach, que está Cristo, mas a expressão é Mashiach. Os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar Yahushua nos ares. E assim estaremos sempre com Yahushua. Irmãos, vocês puderem entender aí, que Shaul, ele esperava estar
no arrebatamento. E olha que ele esperava, irmãos, estar no arrebatamento, que vai encontrar, que a Nova Jerusalém vai descer, a Nova Yerushalayim, não é Nova Jerusalém, é Nova Yerushalayim, que Nova Jerusalém é um nome paganizado. O nome da cidade é Yerushalayim. Aqui, ó, o nosso canal tem esse nome, canal Yerushalayim, tá vendo? Yerushalayim. Por que é canal Yerushalayim? Yal, o nome do pai, Yalsha, o nome do filho, e Yerushalayim, o nome da cidade amada. E nós temos vídeos aqui que falam a respeito disso. Vocês podem procurar aí que vocês vão encontrar. Mas o estudo é referente da expressão nós os vivos, os que ficarmos. Nós sabemos, irmãos, que o apóstolo Shaul, ele foi decapitado por volta do ano 130, por ali, 120. E ele morreu. Então como é que ele poderia usar a expressão nós os vivos, os que ficarmos? Ele tinha que ter em mente, irmãos, alguma coisa que o sistema tirou de nós. Por isso nós não entendemos por que ele disse nós os vivos, os que ficarmos. O apóstolo Shaul, irmãos, ele sabia que Yahweh revelaria o seu segredo aos seus servos, os profetas. Está lá em Amós 3:7. Então, por que o apóstolo Shaul usou essa expressão, nós os vivos, os que ficarmos? Por que ele achava que ia estar vivo pela ocasião, na ocasião do arrebatamento para o encontro com Yahshua nos ares? Por que ele achou que ele iria estar vivo? É porque, irmãos, ele acreditava na doutrina da reencarnação. Não saia do vídeo porque você vai se escandalizar só pelo fato de eu falar para você que ele acreditava na doutrina da reencarnação. Não saia do vídeo por causa disso, irmãos. Porque se você for levantar a objeção de Hebreus 9:27, que ao homem está ordenado a morrer uma só vez e depois disso o juízo, é uma objeção fácil de ser quebrada. Porque o próprio texto já diz, ao homem está ordenado a morrer uma só vez. E o homem, irmãos, a pessoa que está vivendo agora nessa terra, por exemplo, esse amigo que nos fala contigo, nesse corpo, nessa carranca, nessa imagem, eu não vou voltar aqui nunca mais. Essa é a única imagem, é o único corpo para essa camada do tempo em que eu estou falando com vocês. Mas lembra o que Yahshua falou? O espírito está pronto, o corpo para nada aproveita. Por isso, quando as pessoas reencarnam, elas não reencarnam no mesmo corpo. Elas reencarnam em outro corpo. Porque, irmãos, a reencarnação ela é uma doutrina verdadeira. Porque se ela não fosse verdadeira, Yohanan, que a gente conhece como João, ele jamais poderia pregar no espírito de Arial, que a gente conhece como Elias. O que a Bíblia fala a respeito de Yohanan? Que ele levaria a mensagem, que ele prepararia o caminho para Yahshua no espírito de Arial, que a gente conhece como Elias. Ali não fala que é no corpo de Arial, porque aquele corpo de Arial, ele só teve uma passagem aqui na Terra. Corpo de nenhum ser humano esteve na Terra 2 vezes, na mesma camada do tempo. Todo o corpo, irmão, só tem uma única passagem. Essa imagem, esse homem, essa carranca, só tem essa passagem aqui nesta camada do tempo. Mas em outras camadas do tempo passada,
esse espírito que está dentro desse corpo, o espírito que está aqui dentro, ele esteve dentro de outro corpo, numa camada do tempo passada. Entendeu, meus irmãos? Vocês estão entendendo por que ao homem está ordenado a morrer uma só vez? Porque quando Iohana, que a gente conhece como João, veio a este mundo, ele veio preparar o caminho para Yahushua no espírito de Arial. No espírito de Arial, que a gente conhece como Elias. E dentro do contexto do diálogo entre Yahushua e os discípulos, quando Yahushua foi indagado, perguntado pelos discípulos se Elias havia de vir primeiro ou eles teriam que esperar outro. Yahushua então explicou para eles que na verdade Elias já veio e eles não o perceberam. E o texto bíblico, irmãos, ele fala que os discípulos entenderam que eles falavam de Iohana, o Batista, de João, o Batista. Eu não peguei esse texto, mas esse texto é conhecido. Esse texto é muito conhecido. Então os discípulos entenderam que eles estavam falando de João, de Iohana. Então, Iohana veio, preparou o caminho para Yahushua no espírito de Arial, não no corpo de Arial. Por isso Yahushua disse, o espírito está pronto, a carne é fraca e para nada aproveita. Por isso que na reencarnação, ninguém encarna no mesmo corpo da reencarnação passada. Na encarnação futura, é em outro corpo. E, na maioria das vezes, em outra família. Entendeu? E nós vamos entender quem foi que tirou a doutrina da reencarnação do contexto bíblico. Nós vamos entender, nós vamos abrir aqui, agora aqui, um documento. E esse documento, irmãos, ele é um documento da Igreja Católica. Ele é um documento que nós entendemos bem, e nós vamos aqui, vou mostrar para vocês esse documento. Aqui, ó, o texto desse documento fala de reencarnação. E Constantinopla era a cidade onde se fazia os concílios da Igreja Católica, junto com o Império Romano. Então a reencarnação, ela foi tirada das Escrituras pelos os pontífices de Roma, pelos imperadores e pelos papas. E quando eu falar pontífice, eu estou falando aqui papa, irmãos. Vamos lá agora, ó. Vamos entender toda essa estrutura. Foi no concílio de Constantinopla, em 553, depois do Machia, que o imperador Justiniano e sua mulher Teodora decidiram proibir a crença na reencarnação, por achar que a crença no inferno eterno seria mais conveniente para coagir as pessoas à conversão. Vocês estão vendo por que eles tiraram a doutrina da reencarnação? Para coagir as pessoas à conversão, irmãos. A doutrina de um inferno era mais conveniente. Né? A doutrina de um inferno eterno era muito mais conveniente para coagir as pessoas à reencarnação, ou melhor, à conversão, do que a doutrina, irmãos, verdadeira da Bíblia. Então, os pontífices de Roma, os imperadores, eles acharam conveniente tirar a doutrina da reencarnação das Escrituras para coagir as pessoas a entrar, a aderirem ao cristianismo. Então eles foram tirar a doutrina da reencarnação, porque é uma doutrina bíblica, meu irmão, minha irmã. A doutrina da reencarnação, ela é uma doutrina bíblica. E deixa eu abrir um texto aqui com vocês. Vamos abrir aqui agora um texto bíblico. Jó 1:21. Jó 1:21.
Jó 1:21, nos diz o seguinte: e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Ele saiu de onde, irmão? Do ventre da mãe dele. E ele está dizendo que vai voltar nu para onde? Para lá, para o ventre da sua mãe. Ial o deu, Ial o tomou. Bendito seja o nome de Ial. Por que eu estou lendo agora aqui Ial e não Ialcha? Observe que todas as letras estão na maiúscula. Então tem que ler Ial. Entendeu? E por que eu não leio Senhor? Porque Senhor dentro do hebraico, irmão, significa Baal. O título, o pronome Senhor dentro do hebraico significa Baal. E é por isso que Ial fala lá em Oséias 2,16, porque o meu povo me chamarás meu marido, não mais me chamarás meu Baal. E não custa nada. Já que eu estou aqui, eu vou mostrar o texto de Oséias 2,16 para os irmãos, para que vocês possam fazer a pergunta. Oséias 2,16, mas nós já vamos voltar no assunto reencarnação, irmãos. Oséias 2,16. Oséias 2,16. Olha o que o texto fala para nós. E naquele dia, diz Ial, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal. Tá vendo, irmãos? Vocês estão entendendo aí? Então, as pessoas chamam Ial de Baal quando se refere a ele usando o pronome Senhor. Porque o pronome Senhor, dentro do hebraico, significa Baal. Entendeu? Eu não aceito como pronome de tratamento, mesmo com atitude de respeito, que as pessoas me chamem de Senhor Paulo. Porque as pessoas, ao me chamar de Senhor Paulo, elas estão me chamando de Baal Paulo. Eu não sou Baal Paulo. Por isso, Ial mudou meu nome, profeticamente falando e ministerialmente falando. Eu não me apresento nesse canal com o meu nome de documento, Paulo Nazareno Madalena. Eu me apresento nesse canal como Shaul Netzerim Madagalena, porque esse é o meu nome escolhido por Ial. Assim como Saulo teve o seu nome mudado para Shaul, não para Paulo, porque Paulo é um nome latino. Shaul já é um nome hebraico, e é o nome correto. Entendeu? Agora vamos continuar com o assunto reencarnação. Nós lemos em Jó que, vamos voltar lá no texto, mais uma vez, e vamos ler mais uma vez, para que fique bem claro para nós. Jó 1:21. Jó 1:21 nos diz o seguinte. Jó 1:21. Deixa eu colocar aqui para vocês. Jó 1:21. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Ial o deu, Ial o tomou. Bendito seja o nome de Ial. Então, irmãos, nós lemos aqui nesse texto, Jó falando que nu ele havia saído do ventre da mãe dele e que nu ele tornaria para lá. Agora nós precisamos entender em qual estrutura Jó tornaria para o ventre de sua mãe. Era a mãe daquela encarnação, irmãos? Evidentemente que não. Não era a mãe daquela configuração daquele tempo, daquela camada daquele tempo em que ele viveu. É claro que não. E não é de admirar, porque Yalcha fala para Nicodemos, Yalcha diz assim para Nicodemos, Nicodemos, tu é mestre em Israel, que a gente conhece como Israel, e não entende essas coisas, Nicodemos. Necessário te é nascer de novo. Nicodemos até entendeu que nascer de novo, irmãos, era nascer da água e do ruach, da água e do Espírito. Ele estava entendendo ali, irmãos, que era entrar no ventre da mãe dele, outra vez, mas de uma forma errada. Ele estava entendendo que era entrar no ventre da mãe dele, sendo ele grande. Isso é impossível, não tem como entrar no ventre da mãe sendo grande, sendo já nascido. Como é que tu vai voltar para o útero da sua mãe se tu já está aqui? Evidentemente que
entrar para o útero da mãe novamente, era depois da morte, reencarnando novamente. Evidentemente que não seria aquela mesma mãe. Não que isso não seja possível, porque poderia ser a mesma mãe espiritualmente falando. Porém, entretanto, era voltar numa nova encarnação. Lembra que nós lemos em Jó? Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Para lá onde? Se ele saiu do ventre da mãe dele, ele vai tornar para onde? Para lá, para o útero da mãe dele. Mas não era o útero daquela mãe, daquela camada do tempo, daquela encarnação. E nós temos que entender que a reencarnação, irmão, não é para produzir salvação em nós. Não é para produzir salvação. Porque a salvação, irmãos, ela é oriunda do sangue de Yahshua. Sem o sangue de Yahshua não tem remissão dos pecados. A reencarnação, irmão, não nos redime de pecado algum. A reencarnação é para nos mostrar, ou melhor, para nos dar a oportunidade de participar de um processo de crescimento, de um processo de evolução espiritual. Porque em uma só vida de 100, 120 anos, irmão, não dá para aprender tudo. E as reencarnações, elas também nos dão a oportunidade de nós entendermos a dor de um ofendido. Quando você ofende uma pessoa, irmãos, e depois você pede perdão por causa da ofensa daquela pessoa, você não sabe a dor que aquela pessoa sentiu, porque não foi você o ofendido. Não foi você o ofendido. Quando você bate na cara de um irmão, na cara de uma pessoa, literalmente falando, você não sabe a dor que aquela pessoa sentiu, física, mental e emocionalmente falando. A menos se você também apanhar na cara. Aí você vai saber. E para dar aqui uma palhinha de uma experiência, eu, há uns anos atrás, estendi a mão para ajudar uma pessoa, irmãos. E da melhor maneira possível que eu pude ajudar tal pessoa, eu fiz o melhor de mim. E depois, no fim, a pessoa quase que literalmente só não chegou às vias de fato porque Ial não deixou. Ial não deixou, irmão, chegar às vias de fato. Mas essa pessoa levantou para querer dar na minha cara. E depois do assunto já esfriado, e eu conversando com o Ial, falei: Ial, eu não merecia isso. Eu não merecia isso aí não, Ial. Eu não merecia ser ofendido dessa forma. Então Ial, irmão, me confortou. E Ial mostrou para mim que numa encarnação passada eu havia ofendido essa pessoa dando na cara dela. Então era razoável que eu também sentisse a dor da ofensa. Ela não chegou a dar na minha cara, literalmente. Mas o fato de partir para cima para querer dar na minha cara já fez com que eu me sentisse totalmente ofendido, totalmente injustiçado. Então eu pude sentir a dor de uma pessoa que é ofendida. Então a reencarnação, irmãos, ela serve para produzir o perdão em nosso ser. E por conta disso, irmãos, independentemente, porque até hoje, categoricamente, essa pessoa não chegou diante de mim e me pediu perdão pela ofensa. Até hoje, quando ela fala de perdão, se ela diz assim: se eu te ofendi em alguma coisa, me perdoe. E já está perdoado. Mas o arrependimento sincero, irmãos, ele vem junto com o pedido de ofensa, trazendo o nome do pecado, chamando o pecado pelo nome. Não é se eu te ofendi, me perdoa. Se eu te ofendi em alguma coisa, me perdoe. Se você tem consciência de que você ofendeu o seu irmão, irmão, eu não podia ter batido na tua cara ou tentado dar na tua cara. Me perdoa dessa ofensa. Não é falar se eu te ofendi. Se você está falando se eu te ofendi, você está com dúvida. Você não tem a certeza de que me ofendeu.
Entende? Você não tem a certeza de que me ofendeu. Então, quando a gente pede perdão de alguma coisa, temos que chamar o pecado pelo nome. E a reencarnação, irmãos, é um processo de aprendizado. É um processo de experiência para que a gente possa chegar na estatura de varão perfeito. Então, dentro desse contexto todo, nós precisamos entender, e aí eu entendo por que Shaul disse: nós, os vivos, os que ficarmos, seremos juntamente arrebatados para encontro com Yahshua nos ares. E olha que Shaul nem esperava, irmãos, o arrebatamento, que é um arrebatamento especial. É o arrebatamento da cevada, não é o arrebatamento do trigo. O trigo representa a igreja que vai passar por tribulação, que só vai invocar o nome do Pai Yahweh, o nome do Filho Yahshua, debaixo de tribulação. O trigo só vai aprender a invocar o nome do Pai Yahweh e o nome do Filho Yahshua debaixo de tribulação. O trigo só vai aprender a entrar na presença do Pai em nome de Yahshua debaixo de tribulação. Porque o trigo, irmãos, é a última semente a ser colhida. E Shaul, ele, se tiver configurado na semente do trigo, ele vai estar, claro que em outro corpo, mas no mesmo espírito, no arrebatamento para o encontro com Yahshua nas nuvens. Porque o arrebatamento especial, o arrebatamento da cevada, irmãos, e para vocês que poderem entender isso, Ruth, o casamento de Ruth com Boaz, é uma tipologia do casamento de Yahshua com a igreja. Ruth era uma moabita, ou seja, uma gentílica. Boaz era um Ialdim, 100% Ialdim, 100% da nação de Israel. Como eu disse, Moabe era uma nação fora de Israel. É evidentemente que na conquista das terras, aquele povo todo, daqueles lugares, Israel tomou aquilo tudo pela força e poder de Al. Então todo aquele território virou então território israelita, território de Israel. Então a semente que estava ali sendo, a planta que estava ali sendo colhida no tempo do casamento de Ruth com Boaz era a cevada. A cevada representa a igreja do arrebatamento. E Yahshua representa o linho. Yahshua representa o linho. Quem é aquele vestido de linho? Lá na profecia de Daniel, que a gente conhece como Daniel, o homem vestido de linho é Yahshua, porque linho faz roupa, irmãos. E nós temos em nosso caráter espiritual a justiça de Yahshua, que foi feita por nós lá no madeiro, quando Yahshua deu o brado no madeiro dizendo está consumado. Então nós recebemos a justiça de Yahshua, a morte que nós deveríamos morrer, e Yahshua morreu por nós. Então o linho não faz comida, não faz pão, o linho não faz pão, o linho só se faz roupa. Ninguém come linho, entende? Mas cevada e trigo, faz-se pão, faz-se bolo, faz-se um monte de coisa. Então, a igreja do arrebatamento é a igreja de Filadélfia. A igreja do arrebatamento nas nuvens é a igreja de Laodiceia, que vai aprender, debaixo de tribulação, a invocar o nome do Pai e o nome do Filho. A igreja que Yahshua disse que vai matar todos os filhos dela é a igreja de Tiatira, representada hoje pela igreja católica. Ele diz para Tiatira, olha nas cartas, ele fala, matarei todos os seus filhos. Tiatira é representada pela igreja católica, irmãos. Laodiceia é representada pela igreja evangélica. E Filadélfia é representada pela igreja dos Ialdim. Os Ialdim, eles não fazem parte de uma religião. Eles não fazem parte de uma denominação. Os Ialdim, eles fazem parte de um povo. E
esse povo chama Yaldim. Din no hebraico, o significado é povo. Então Yaldim significa povo de Yal. Entende? E se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então Yal diz que vai abençoar. E ele diz, irmão, se o meu povo, ele não disse se minha igreja, muito embora a gente sabe que ele tem uma igreja aqui, mas ele foi categórico, ele é categórico, ele disse se o meu povo, que chama pelo meu nome. Se você quiser colocar assim, minha igreja que chama pelo meu nome, fica por sua conta. Porque lá está escrito, se o meu povo que chama pelo meu nome, é lógico que a igreja dele chama pelo nome dele, a igreja dele configurada pela Filadélfia. Não configurada agora pelo trigo, que é a Laodiceia. A Laodiceia não chama Yalcha pelo nome dele. A Laodiceia não chama Yalcha de Yalcha. A Laodiceia está chamando aí Yalcha de Jesus, de Dizer no latim, Jesus no português, Dizer no inglês, Isa no árabe, Yeshua HaMashiach no aramaico. Então, Laodiceia está chamando por esses nomes todos. Laodiceia não invoca Yal e nem invoca Yalcha. Ou melhor, nós temos que invocar Yal em nome de Yalcha. Então Laodiceia não está fazendo isso. Então ela não é a igreja do primeiro arrebatamento, do arrebatamento especial. Porque o arrebatamento especial, irmãos, ele não precede de ressurreição. O arrebatamento especial é o arrebatamento da igreja que vai casar com Yalcha, que é representada pela cevada. E é uma igreja de pequeno número. É uma igreja que são de poucas pessoas. Comparada à população mundial, se você colocar 70 milhões, irmão, não chega nem 1% da população atual. E é a formação, que eu estou falando de um modo profético, é a formação da igreja da cevada. A igreja de Filadélfia, ela não corresponde a 1% da população mundial. Entende? Toda essa estrutura que eu estou falando. Por isso Shaul disse, nós os vivos que ficarmos. Ele entendia a doutrina da reencarnação. Por isso, ele sabia, quer queira, quer não queira, quer fosse naquela camada do tempo ou numa outra futura, ele estaria presente. Ele estaria presente, irmãos. Ele acreditava na reencarnação, porque senão ele não poderia expressar daquela forma. Se você for parar para analisar, o tempo em que ele falou isso foi por volta do ano 120, 130 por ali. Não passando muito disso, não. Olha só quantos anos se passaram. Daqui a 4 anos, vai se completar 1000 anos dessa expressão, nós os vivos, os que ficarmos. Então, irmãos, Shaul conhecia o processo da reencarnação. Shaul conhecia. Shaul, irmãos, não teve a mente dele cauterizada com engano. Até porque o engano da mudança dos nomes sagrados, do abominável, da desolação, entrar e ficar no lugar do sacrifício contínuo, que é Yalcha. Yalcha é o nosso sacrifício contínuo. Yalcha é representado pela cevada. Ou melhor, Yalcha é representado pelo cordeiro. Se você for olhar para analisar, Yalcha é o cordeiro de Yal que tira o pecado do mundo. O símbolo do animal, irmãos, que Yalcha representa é um cordeiro. Agora, se você for analisar o símbolo que Jesus representa, é um porco. Porque assim como Yalcha tem salvação no seu nome, porque essa palavra aqui, ó, Shá, essa palavra aqui, ó, Shá, que está lá, ó, no nome Yalcha, as 3 letras finais da palavra Yalcha, está lá, ó, as 3 letras. Aquelas 3 letras, SHA,
igual vocês estão vendo aqui, ó, essas 3 letras dentro do hebraico, essas 3 letrinhas aqui dentro do hebraico, Shá, significa salvação. E não só dentro do hebraico. Quando você pega um chá de boldo, tá com azia, o chá de boldo te salva da azia. Ele faz a azia ir embora. Então, é lógico que existe chá também que leva à morte. Entendeu? Mas a palavra chá dentro do hebraico significa salvação. Por isso, aqueles que invocarem o nome de Yahshua serão salvos. Porque Yahshua tem o nome do Pai no seu nome. Yahweh. Entendeu? Então, o apóstolo Shaul, ele conhecia a estrutura da reencarnação, ele conhecia a estrutura sagrada do nome do Pai e do Filho, porque no tempo do apóstolo Paulo, dos apóstolos de um modo geral, ainda o nome Yahshua era anunciado. E Yahshua só foi tirado quando a ponta pequena, que a gente conhece hoje como os pontífices de Roma, os pontífices da Igreja Católica Apostólica Romana, tiraram o nome, mudaram o nome de Yahshua para Iesu no latim, Jesus no português e também na língua latina de um modo geral. Quando fala língua latina, eu estou querendo falar para vocês na língua da América do Sul, irmãos. Porque na América do Norte, lá ele é conhecido como Deezer, que é no inglês lá na América do Norte. Ele é conhecido como Deezer. No aramaico, Yeshua Hamashia. No árabe, Isa. Mas todos esses nomes estão fora da língua hebraica. E lembra que nós temos no Salmo 150, verso 6, tudo que tem fôlego louve a Yahweh. O leão, ele ruge chamando Yahweh, Yahweh, Yahweh. O leão não ruge Javé, Jeová, Iavé, Deus. O leão não chama por esses nomes, irmãos. Esses nomes são nomes paganizados. E, resumindo sobre a estrutura da reencarnação, irmãos, nós vamos abrir aqui mais uma vez, já para nós terminarmos. Vamos abrir aqui, já está aqui aberto, e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. Iá o deu e Iá o tomou. Bendito seja o nome de Iá. Então, irmãos, aqui, Jó está dizendo para nós que ele tornaria para o útero da mãe dele de novo. É evidente que não era o útero daquela mãe, daquela camada do tempo, daquela encarnação, mas de encarnação futura. E outras pessoas, irmão, tentam dizer que está falando aqui que a pessoa veio, quando a gente nasce, de fato a gente nasce pelado, a gente não nasce com roupa. Mas tem gente que distorce as escrituras para sua própria perdição. Distorce para sua própria condenação. Tem gente que pega esse texto e distorce, está dizendo que nu é voltar para o seio da terra. Irmãos, ninguém é enterrado nu. Talvez um indigente que não tem uma roupa para poder botar nele, mas eu acredito que até um indigente ele é enterrado com roupa. Ninguém é enterrado nu. Lembra? Lázaro, quando Yahshua disse, tire a pedra, Yahshua chamou ele e ele, ressuscitado, ou melhor, revivido, porque ressurreição é algo muito maior do que reviver. Reviver, a pessoa morre de novo, irmãos. No caso do Lázaro, ele morreu outra vez. Ele morreu 2 vezes. E aí joga a doutrina, aí joga a objeção que eles levantam de Hebreus 9, 27, que o homem está ordenado a morrer uma só vez. Joga essa objeção por terra. Porque Lázaro morreu 2 vezes. O filho da viúva de Naim morreu 2 vezes. A filha de Jairo morreu 2 vezes. Então ali não está falando, irmãos, da pessoa do caráter espiritual. É fato. É fato. Essa carranca, ela nunca mais vai passar por essa terra. Quando ela deixar de existir, ela nunca mais volta aqui. Essa carranca não. Mas a personalidade, o ruach que está aqui dentro dessa carranca, ele está perfeito. Ele está pronto. Ele não precisa de modificação. No máximo que ele precisa
é de crescimento, é de conhecimento espiritual. E como que a gente adquire conhecimento dentro da estrutura material para convergir com uma estrutura espiritual? É vivendo no mundo material. E por isso existe o processo da reencarnação, para nos dar a oportunidade de termos uma experiência material. Porque quando você está no corpo, você está tendo experiência material. Quando você deixa o corpo, todas as reencarnações passadas, você tem lembrança de todas quando você sai desse corpo. Quando você está apenas no espírito, todas as encarnações você tem o conhecimento delas. Quando você vem para o corpo, você não pode trazer o conhecimento das encarnações passadas, porque esse corpo não suportaria. Entende? Por isso a Escritura fala: ao homem está ordenado a morrer uma só vez e depois o juízo. Mas é o juízo final? Não, irmão. O juízo daquela camada do tempo. O juízo daquela encarnação. Entendeu? E muitas das vezes, irmãos, a pessoa não entende por que veio neste mundo e tem na sua história uma vivência homossexual. Ela não sabe que em encarnação passada ela foi cruel com quem viveu nessa estrutura de homossexual. Então ela tem que reencarnar homossexual, que é para poder entender o que a pessoa passou com os preconceitos. Então, irmãos, quando a gente vê essas coisas estranhas, né, na identidade de gênero principalmente, eu estou aqui falando de um assunto que eu falo dele mais lá no canal Identidade de Gênero. Eu estou dando só uma palhinha. A reencarnação explica muitas coisas, irmãos. Explica por que uma pessoa nasce sem os braços, sem as pernas. Entendeu? A reencarnação explica muitas coisas. Que Ial nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahshua, o Mashiach. Nosso Pai Ial, em nome de nosso irmão mais velho, Yahshua, o Mashiach, coloco-me em tua presença, Pai, para entregar a vida dos inscritos desse canal e daqueles que ainda hão de se inscrever, para que tu os proteja, que tu os cubra com o escudo da tua benevolência. Que essa mensagem chegue no coração dos teus eleitos, para que eles possam ser despertados do engano. Chegue também, Pai, no coração do joio, para que ele fique indesculpável naquele dia. Em nome de Yahshua, o Mashiach, assim seja.